Gilson Júnior, também conhecido como Júnior da CAT, vice-presidente administrativo do Confiança na gestão que está encerrando agora, ele deu uma entrevista longa e muito esclarecedora ao programa Hora do Dragão, que é transmitido na Rádio Aperipê e foi também transmitido simultaneamente no Instagram do Dragão Gaiato, de Fernando, e na TV Dragão. Essa entrevista é longa, bem esclarecedora, meio que contempla a necessidade que eu tinha até de tentar marcar uma entrevista com ele, ou com a diretoria como um todo. Pode ser que role, mas como já tem as informações que a gente espera, eu vou fazer aqui uma série de vídeos falando sobre essa entrevista. Primeiro eu vou tratar sobre as eleições, vai ser um vídeo normal. Depois vou fazer 3 reacts, um sobre as finanças do Confiança em 2025 e as previsões para 2026, um sobre a SAF do Confiança e outro sobre a permanência de Luizinho Vieira e outros jogadores para a temporada que vem. Então é isso, vou tentar soltar esses vídeos ao longo dos próximos 2 dias. Então, à medida que eu for editando, eu vou soltando. Então, para quem está acostumado a um vídeo por dia, geralmente pela manhã, essa semana, especialmente, vai ter mais do que isso, porque não adianta ficar segurando esses vídeos e o assunto morrer, ou chegar novos assuntos e atropelar. Então, vamos ter uma enxurrada aí. Quem não quiser esperar, pode ir lá na TV Dragão e acompanhar a íntegra. Se não, fique aqui para ver os nossos comentários. Deixe seu comentário aí também. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vamos lá. Para esse vídeo vamos falar de eleições no Confiança. Vá deixando seu like, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal. Chegamos aos 10 mil inscritos, então siga se inscrevendo para a gente chegar aí a mais e mais e mais. Eu achei que a gente nunca chegaria a esse número tão grande, mas já somos 10 mil aqui. Quase que lotamos o Batistão só de inscritos aqui nesse canal. Agradeço a torcida do Bahia, que chegou muito por aqui, e torcida de outros times de Série C que tem acompanhado a partir dos nossos vídeos de análise pré e pós-rodada. Então vamos lá, sem mais delongas, porque essa introdução já ficou longa demais, vamos aos fatos, né? Nossa. Eleições no Confiança vão rolar até o final deste mês. Esse vídeo está sendo gravado dia 10, então vai ser um processo acelerado. A FAST fez um post, que inclusive eu contribuí no Instagram, que traz todas essas informações e eu vou trazer detalhes delas aqui. Bem, vai ter uma assembleia eleitoral, que é geralmente como se chama a votação no Confiança, que deve acontecer até o final desse mês. Os sócios adimplentes e aptos irão às urnas para eleger a diretoria executiva, presidente e vice-presidente, eleição por chapa. Então, por exemplo, eu e DG, a gente monta uma chapa. Não é eu concorro a presidente e DG concorre a vice-presidente em votações separadas. É uma chapa com 2 pessoas. Percebam a alteração. 2 pessoas. Antes eram 3 na direção executiva, agora é apenas presidente e vice. Conselho Administrativo, votação uninominal, não existe uma chapa de conselheiros, ou seja, vai ter uma cédula grande, onde você vai escolher lá até 50 nomes, 50, 53 nomes, não me lembro exatamente o número, e aí você vai botar Júnior da CAT, Pedro Dantas, Mike, doutora Daniele, Carla, Expedito, e por aí vai colocando os nomes de quem você acha que lhe representa como conselheiro. Você não precisa preencher os 53 nomes, é até 53 nomes. E tem um conselho fiscal que é por chapa, salvo engano, com 3 titulares e 3 suplentes. E aí eu vou montar uma chapa, eu, Carla e DG. Com meus suplentes vai ficar Hanna, Yuri e tentando lembrar algum nome aqui de arquibancada e Matheus. Então essa é uma chapa. Depois monta uma segunda chapa com Jones, Lucas, Alezinho, na suplência Júlio, Marcel, sei lá, tô tentando lembrar um pouco, Ellen e Gabi. Então vai bater chapa com 6 pessoas, 3 titulares e 3 suplentes. Quem vota? Sócios adimplentes e aptos. E o que se consideram sócios aptos? Sócios aptos são aqueles que têm pelo menos 1 ano de contribuição ininterrupta. Os sócios que podem se candidatar, se eu não estou enganado, serão sócios com 2 anos de contribuições ininterruptas. Isso vai estar no edital, então a informação que eu estou aqui é só mesmo para nível de curiosidade. Assim que sair o edital, eu trago aqui os detalhes para a gente discutir.
Esses são os fatos. Isso é o fato que tem na eleição. E vamos aqui agora falar das especulações e de outros fatos. Bem, eu falei no início do vídeo da entrevista de Gilson à TV Dragão, onde ele fala sobre as possibilidades eleitorais. Bem, o que Gilson falou nessa eleição, nesse vídeo? Primeiro, ele falou que ele, Gilson e Petrúcio não têm interesse em se candidatar para continuar na gestão do Confiança. Eles são vice-presidentes hoje, ao lado de Pedro Dantas, que é o presidente. Eles têm projetos pessoais, já deram suas contribuições, inclusive financeiras. A gente vai falar isso em outro vídeo. Então, eles não querem mais continuar. É o direito deles. Deram uma contribuição, uma grande contribuição. Confiança no período que eles estiveram à frente. Bicampeão sergipano, vice-campeão da Copa do Nordeste, boas campanhas na Série C, faltou ali um G8 para a gente brigar pelo acesso, mas pelo menos manteve o clube nos trilhos. Pedro Dantas, por sua vez, pode ser candidato. Ele não cravou isso, mas ele falou aí, deu a entender uma possibilidade real de Pedro Dantas ser candidato. Apesar de tudo, apesar dos pesares de Pedro ter seus problemas, os dados e os fatos estão ao lado dele. Pedro, ele assumiu interinamente o Confiança, uma situação muito grave, uma situação praticamente de falência, conseguiu segurar as pontas, conseguiu manter o time na Série C, depois foi eleito para uma gestão que está se encerrando agora, uma gestão realmente eleita, e nesse processo ele foi sempre manteve o time na Série C. Tivemos anos que brigamos contra a queda e tivemos anos que brigamos para pegar o G8. Não conseguimos o G8, tem esse demérito, mas de qualquer sorte se manteve na Série C, que a gente viu agora, por exemplo, recentemente nós tivemos rebaixamento de Sampaio Corrêa, CSA e ABC, não é tão simples assim. Claro que a gente esperava pelo menos uma chance de brigar por esse acesso. Foi 3 vezes a final do Campeonato Sergipano, com isso recolocou o time na Copa do Brasil, recolocou o time na Copa do Nordeste, foi bicampeão sergipano. Então os dados e os fatos eles estão do lado de Pedro Dantas, caso ele queira se lançar novamente candidato à presidência do Confiança. Estatutariamente ele tem o direito, porque não seria a segunda gestão dele, a primeira ele assumiu como gestor tampão, agora ele assume como gestor eleito e tem direito a uma reeleição. A pergunta que fica é como será se essa empreitada de Pedro Dantas sem 2 pessoas que contribuíram demais em sua gestão, Petrúcio e Gilson Júnior. Aí a gente vai ver outras pessoas que vão chegar e claro que ainda existe a possibilidade da SAF se concretizar. Pauta para outro vídeo. Gilson Júnior também foi bem esclarecedor em relação a isso, então segura aí ou vai lá na TV Dragão. Então isso é um fato também, isso saiu da boca de Gilson. Agora vamos às especulações. Saiu uma especulação no início da semana da possibilidade do retorno de Iago França à presidência do Confiança nessa eleição de agora. Iago foi presidente do Confiança na época do acesso à Série B, e foi presidente do Confiança na época da queda da Série B para a Série C, e foi o presidente que largou o Confiança ali às vésperas do início da Série C de 2022. E aí assumiu Pedro Dantas. Ele tem seus méritos e ele tem seus deméritos. Realmente a gestão dele foi uma gestão interessante. Desde quando ele assume como vice-presidente financeiro em 2014, 2015, ele tem uma passagem bem vitoriosa, o Confiança tem acesso com ele, títulos com ele, brigou por acesso algumas vezes, conseguiu um, então ele tem muitos méritos e como o Júnior falou muito na entrevista, a história não se apaga, a história de Iago está escrita, porém tem deméritos. A queda de 2021 ela ecoa até hoje. Hoje a gente vai falar também sobre finanças. O processo do Confiança de praticamente ser mantido pela diretoria financeira, homens com posses que podem injetar dinheiro para que depois com as cotas esse dinheiro seja ressarcido, só acontece porque em 2021, para tentar se manter na Série C, na Série B, gastou-se demais. Se aceitasse a queda ou se fizesse um planejamento melhor no início da Série B, repetindo o que foi a Série B de 2020, talvez o Confiança pudesse até cair.
mas não cairia tão morto, não geraria tantos processos financeiros, e esses 8 milhões de cotas que nós recebemos hoje, junto com patrocínios, junto com dinheiro de bilheteria, junto com sócio torcedor, talvez tornasse o Confiança mais forte e mais viável do que ele já é. Então, como eu falei, eu listei os méritos, mas eu também tenho que listar os deméritos, e eu não entro em nada muito beligerante em relação a Iago. Reconheço seus méritos, as coisas boas que ele fez, as coisas ruins que ele também fez. No final das contas, ele, como sócio torcedor, conselheiro vitalício do Confiança, ele tem todo o direito de se lançar candidato a presidente, e se os sócios decidirem que ele tem que voltar, voltará, e vamos aqui torcer para que ele faça uma boa gestão. Na prática, eu acredito que foi só um balão de ensaio para ver a reação da torcida. Não sei. Se fala muito de uma pressão do governador para ter Iago aí. Enfim, vamos aguardar se esse boato amplia ou não. E por fim, surgiu um boato no dia de hoje de uma chapa feminina. Uma chapa liderada por 2 mulheres, presidenta e vice, que seria uma boa oxigenação para a gestão do Confiança. Afinal, o grupo que está aí já está há muito tempo, né? Ainda que Pedro tenha um pouco se deslocado desse grupo de Iago, mas é um grupo que está historicamente no Confiança. E temos bons nomes dentro da torcida e dentro dos sócios torcedores. Temos a Daniele Ferreira, né, doutora Daniele, que fez um ótimo trabalho e faz um ótimo trabalho com o time feminino do Confiança, tem experiência, então seria um nome fantástico para liderar o Confiança. Se fala muito em Rita Dantas, ela é filha de Milton Dantas, ex-presidente do Confiança, presidente da Federação Sergipana de Futebol e vereador por Aracaju. Tem experiência, tem o suporte da experiência de Miltinho, que realmente é um presidente que revolucionou o Confiança quando esteve aqui. Foi ele que deu esse processo de buscar a Série B e a gente conseguiu depois. E é o presidente da Federação Sergipana que simplesmente colocou 2 times na Série C. Tranquilamente o melhor presidente que a Federação Sergipana de Futebol já teve, então seria uma experiência, uma oxigenação. Claro, ela pensa pela cabeça dela, mas tendo um pai ali por perto, ajudando, seria um aliado de primeira ordem, ajudaria bastante, ainda que eu veja um conflito de interesses, mas conflito de interesses é uma segunda-feira normal no futebol. Vamos ver como isso acontece. Então é isso, desse boletim eleitoral, isso, são esses os fatos, são essas as especulações. Como estamos já no dia 10, já quase indo para metade do mês, e a eleição tem que ser ainda em setembro, e rapidamente saberemos desses detalhes, rapidamente teremos as chapas, e se der, a gente pode até fazer um debate, tentar fazer entrevista. Meu tempo não tá bem, mas eu tenho certeza que o meu amigo Mário Bezerra vai fazer, então, de informações, a torcida do Confiança não vai padecer. Beleza? Já vou pedindo desculpa, o vídeo ficou longo, os próximos também ficarão longos, porque são debates profundos, a gente precisa de um tempo aqui para explicar, mostrar todos os dados, mostrar todos os lados e deixar tudo às claras para evitar confusões. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e foi.